Olá, se você não me conhece ainda, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui liberando mais uma mensagem da palavra do Senhor no deste dia. O tema desta mensagem é por que Jesus disse fé como um grão de mostarda. O texto base está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 14 a 21. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-os aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aí então nós temos um texto clássico de Jesus, trazendo, né, da forma com que ele gostava de fazer o seu ensino. E ele vai ensinar o primeiro dos 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, a fé em Deus. E a pergunta, né, por que Jesus disse fé como um grão de mostarda? É interessante notar que ele diz fé como, e não do tamanho. Normalmente tem sido ensinado que Jesus está falando aqui de uma fé pequenininha. Para a gente ser exato, aqui está, trazer bem próximo para você ver, próximo da câmera, aí ó, olha quantos grãozinhos, tá? Olha aí. Esses são o grão de mostarda, tá vendo? Bem próximo para você ver. Isso visualizou, vi que a imagem ficou melhor. Aí, esse é o grão de mostarda. Então assim, com base nisso aqui, as pessoas, aí, olha só o tamanho dele, tá vendo? Pequenininho, correto? Se a gente separasse um, olha só um, vê se dá para enxergar, um é muito pequeno. E isso tem sido ensinado, regra geral, que ele falou da fé, uma fezinha pequena. Será que foi isso mesmo que Jesus ensinou? Então nós vamos, como eu sempre tenho dito, você não pode procurar entender a Bíblia com base no entendimento ocidental. Você tem que entender com a mente oriental. Então você tem que entender, conhecer a realidade, a cultura, a religião, tudo aquilo que envolvia Jesus, né, os autores, eles, né, Deus respeita muito o quê? A situação real daquele tempo em que ele está ordenando que se escreva o livro. No caso de Jesus, ele respeitava como ninguém toda a realidade. Ele pegava daquela situação e trazia o ensino com toda a sabedoria que naturalmente lhe era própria, né, peculiar. Muito bem. Mostarda em Israel dá como que nem mato aqui no Brasil, que nem tiririca. Jesus usa uma situação típica da vida dos judeus para explicar um dos 6 princípios, a fé em Deus. Semente de mostarda, como que ela age? A semente de mostarda ela cai no chão. No solo em Israel é extremamente rochoso, composto de rochas vulcânicas. É um solo muito duro, muito difícil de nascer com pouco adubo. A semente de mostarda pode cair embaixo das rochas, e normalmente a faz. E por isso o grão de mostarda tem 7 características fundamentais para sobreviver, vencer, crescer e dar frutos. Primeiro, ele é persistente. Quer dizer, é perseverante, ele não se entrega ao desânimo. Segundo, é incansável, ele não se cansa de lutar. Terceiro, ele é determinado, enfrenta o seu maior desafio. Quarto, ele é paciente, ele sabe esperar a hora certa. Quinto, ele é inabalável, ninguém tira ele de sua missão. Sexto, ele é insistente, ele não desiste, porque sempre insiste. E sétimo, é constante. Não é 8 ou 80, é sempre 100% focado na missão. A semente de mostarda ela é persistente, independente do tipo de solo em que ela está. A fé não é um sentimento. Você não sente a fé. Pode ter vários tipos de pedras sobre a semente de mostarda. Pode ter falta de adubo sobre a semente de mostarda, e normalmente é isso que acontece.
Pode ter falta de água sobre a semente de mostarda. Pode ter falta de chuva sobre a semente de mostarda. Pode ter falta de todas essas coisas juntas na plantação. Que o grão de mostarda vai encontrar um caminho para seguir e subir, sempre em direção à luz, como toda semente faz. A Galiléia é uma região de rochas vulcânicas. Em Israel, tudo é pequeno. Israel é do tamanho do estado de Sergipe. O Rio Jordão, famoso Rio Jordão, é como um córrego perto dos rios brasileiros. Ele tem 250 quilômetros, perto dos 6.868 quilômetros do rio Amazonas, por exemplo. O Amazonas é 27 vezes maior do que o Jordão. O Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. É um lago. O Mar do Caribe, por exemplo, tem 2.754.000 quilômetros quadrados. Então é muito maior. O Monte Tabor, com 525 metros, é uma colina. O nosso Pico da Neblina aqui tem 2.995 metros. E para esses pequenos montes, os judeus dão o nome de montanha. Como há muita rocha em Israel, uma sobre a outra é chamada de montanha. Um pequeno monte de 1 ou 2 metros de altura. Quer dizer, uma montanha basicamente do meu tamanho, né? 1,80 m. Debaixo dessas pequenas montanhas começava a nascer o grão de mostarda. Ele vai em direção à luz, não importa a rocha que está pesando sobre ele. Não importa a pressão das rochas, não importa que faltou o adubo que é tão necessário. Não importa a falta de água, a falta de chuva. O grão de mostarda vai até o fim, simples assim. O grão de mostarda rompe de repente e começa a crescer, e ele empurra aquele monte para o lado. E aí nasce aquela árvore, incrível, sensacional, fantástica, a mostarda, ou a Brassica juncea, de 1,5 m, menor que eu. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. É bem provável que nesse dia havia uma árvore de mostarda que tinha afastado alguma rocha. No ensino de Jesus, emuná, traduzida como fé em português, e pistes em grego, não importa a fé, não importa a pressão que está sobre você, não importa as lutas, as dificuldades, não importa se estão faltando muitas coisas ou tudo está faltando, não importa se os desafios são imensos como montanhas e que estão pesando sobre você. Olhe para a luz, Jesus disse em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, assim como o grão de mostarda segue a luz, nós devemos seguir a luz de Jesus. Jesus está ensinando que a sua fé, para conseguir o que deseja, precisa ser igualzinho ao grão de mostarda. Persistente, não se entrega ao desânimo, incansável, não se cansa de lutar, determinado, enfrenta o seu maior desafio, paciente, sabe esperar a hora certa. Isso que é importante para o cristão. Inabalável, ninguém tira ele de sua missão. Insistente, não desiste, porque sempre insiste. E constante, não é 8, 80, hora 8, hora 80. É sempre 100% focado na missão. Seja como o grão de mostarda e decida crescer e não se importe com as dificuldades que sobrecarregam você. Tenha confiança. Isso é emuná, isso é fé. Fé não é sentimento, fé é confiança. Fé é muito mais a decisão, algo que é constante, é inabalável. Fé é determinação. Fé é crer naquilo que foi dito para você pela palavra do Senhor. Fé é atitude, fé é ação. E por isso é o primeiro dos 6 princípios, em Hebreus 6, 1, 2. O grão de mostarda não fica lá reclamando, paradinho, esperando a rocha sair de cima dele para ele crescer, ou esperando alguém tirar essa rocha dele. Ah, depois eu cresço, nem ligo se não dá certo. O grão de mostarda age e vai crescendo constantemente. Essa é a lição da fé de Jesus aos discípulos. Vejamos exemplos das características da fé como o grão de mostarda. Então nós vamos ilustrar com exemplos práticos na vida de Jesus esse tipo de fé para que a gente possa ser edificado. O primeiro, a fé é persistente. Aqui nós vemos o cego de Betsaida, descrito em Marcos 8, 22, 26. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A fé não se entrega ao desânimo. Ele poderia dizer, poxa, Jesus não curou da primeira vez, curou da segunda. Ela é persistente.
É isso mesmo. O segundo é fé incansável. Aqui nós vemos a fé do centurião, narrado em Mateus 8, do 5 ao 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E aconteceu exatamente como ele queria. É interessante de vermos isso. A fé não se cansa de lutar, de continuar, de batalhar. Por ser incansável, Jesus jamais viu alguém com mais fé do que esse militar romano, numa região cheia de religiosos e de religião. Portanto, isso não quer dizer nada, né? Era um militar, um homem de guerra. Essa fé é um absurdo para quem vive só da razão. E fé não é sentimento, fé é atitude, como a desse militar. A terceira fé é determinada. Aqui nós vemos a mulher hemorrágica, descrita em Lucas 8, 43, 48. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro. E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, né? Saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Fé determinada, né? Porque é interessante ver que esta mulher, ela dizia: Se ao menos eu tocar. Ela tinha essa convicção, né? Ela dizia isso. E isso aconteceu com ela, né? A fé enfrenta o seu maior desafio. A mulher de 12 anos passou, melhor, a mulher em 12 anos, né, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. A Bíblia não diz como, mas a gente imagina que em 12 anos gastando, ela tinha que ter bastante dinheiro. E os médicos fracassaram em tentar curar sua menstruação diária, sem nunca dar descanso. Quer dizer, a vida dela acabou, né? A mulher estava desenganada pela medicina da época. A mulher estava fraca e anêmica, mas essa fé determinada a curou. Isso que é importante de nós compreendermos. Esse é o seu maior desafio da sua vida. É você continuar servindo a Jesus com vida em obediência e em santidade todo dia. Você faz sua oração, não tem respostas. Você continua a orar e parece que não tem ninguém do outro lado, só silêncio. Até o texto da palavra de Deus parece que não quer falar nada ao seu coração, à sua mente. Você obedece a Deus e só vem bomba sobre você. Notícias ruins, gente te prejudicando. Você não vê nada, não sente nada. Você não experimenta nada e tudo está dando errado. Mas você continua no discipulado, na palavra, na ceia, no culto, nas orações, nos jejuns. Esse é o seu grande desafio de fé. Continuar sendo discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Vivendo em obediência a Cristo e em santidade todo dia, como se Jesus fosse arrebatar a igreja amanhã de madrugada. E mesmo assim, você continua confiando no Senhor e não se entrega ao desânimo, apostasia, heresia. O quarto tipo é a fé paciente. Aqui nós vemos o paralítico do tanque de Betesda, descrito em João, capítulo 5, dos versículos 2 ao 10. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque.
mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. A fé que espera a hora certa. Tanque é uma piscina com formato de um pentágono, né? É uma pipa, só que embaixo, em vez de ser triangular, é quadrada. A fé que espera o tempo de Deus. A fé que sabe esperar com paciência a sua vez. 38 anos sofrendo enfermo, paralítico. A gente não sabe exatamente a idade com que ele ficou assim, né? Mas era um homem com mais de 40 anos de idade, com certeza. A sua fé levava ele ali todo ano numa espécie de São Silvestre da fé. Ele esperou um anjo e veio o Criador dos anjos. E veio e trouxe. Então é uma fé paciente que sabe esperar. O quinto, a fé inabalável. Aqui nós vemos o paralítico de Cafarnaum descrito em Lucas 5, 18, 26. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus, só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. A fé que ninguém tira da sua missão, né? Essa é uma fé inabalável. A fé que não foca nas dificuldades da vida. A fé que não vive dando desculpas e procurando explicações. Missão dada, missão cumprida, como dizemos no meio militar. Os quatro amigos aí dribaram a multidão, acharam solução no telhado, como a gente já ministrou na pregação que a gente ouviu, que a gente fala sobre especificamente esse milagre, né? E colocaram o homem frente a frente com Jesus, coisa linda e maravilhosa. Então é assim que a gente vê as coisas. Essa fé ela é inabalável. Eles a situação, né? Não conseguiram chegar porque tinha multidão, aí vão pela escada, mas viram que a porta era pequena, estreita para passar com ele. O que eles fizeram? Deram volta pelo telhado, vamos assim, calcularam certinho onde estava Jesus, tiraram as telhas, né? Como a gente já explicou detalhadamente, eles abriram o telhado e colocaram o homem, fizeram ele descer por cordas, né? Até o local onde estava Jesus, colocaram diante do Senhor Jesus. Sexto, a fé é insistente. Mulher cananeia, né? Esse é o exemplo da mulher cananeia em Mateus 15, 22, 28. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: O Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A fé que bate até que a porta se abra. Por isso que fala que ela é insistente. A fé que pede até que receba. A fé que busca até que se encontre. A salvação e suas bênçãos era primeiro aos judeus e só depois aos gentios. A mãe diz a Jesus que não exigia mudar a ordem da salvação, apenas pediu um adiantamento da bênção. Ela pediu um vale, a cura da sua filha, pois isso não prejudicaria o plano de Deus Pai. Jesus se impressionou com a fé dessa mulher cananeia. É incrível, também me impressiona. Como é que uma mulher ela conseguiu ter um argumento assim? Por causa da sua fé. E diante de quem, né? E Jesus se agradou muito disso. E o último, a fé constante. O cego Bartimeu.
Está lá em Marcos 10, 46, 52. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A fé não é de altos e baixos, que hora está com pressão alta, hora está com pressão baixa. A fé que hoje está a 8 e amanhã está a 80, essa não funciona, não é fé. A fé está 100% focada na missão, no alvo, no objetivo. A fé, como um grão de mostarda, é um lindo ensinamento de Jesus, como tem que ser a fé viva dos seus discípulos. Bartimeu usava a cegueira para ganhar esmola sem trabalhar, uma espécie de Bolsa Família da Fé. Ele abriu mão disso para enxergar e poder trabalhar, pois sabia que não ganharia mais esmolas. Jericó tinha 100 mil habitantes, 2 vezes e meia a cidade de Agudos, a população. No Oriente, 1 a cada 5 pessoas eram cegas. Bartimeu ouviu e aprendeu sobre Jesus e a necessidade de se ter fé para alcançar a bênção. Ficou no caminho por onde sabia que Jesus iria passar. Não tinha GPS, nem Google, nem celular, nem TV ou rádio, mas ele soube se informar e se preparou. Foi só ouvir a voz de Jesus e tomou posse. E versículos 51 e 52 de Marcos 10 diz: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu não era cego espiritualmente. A pior cegueira é espiritual, daquele que não sabe que precisa aprender mais ou acha que já sabe o suficiente. A pior cegueira é não ver a sua real situação espiritual. E eu aqui ilustro com um testemunho muito interessante. Há uns 20 anos atrás, eu fui convidado para ministrar numa igreja batista, no Bela Vista, em Bauru, num encontro de casais. O tema era sobre a vida do casal. E eu orei muito a Deus sobre isso, porque eles são estudiosos da palavra de Deus e poderiam achar que tudo era bobagem. Tudo era pura perda de tempo. No dia havia muitos casais presentes. Ministrei sobre os 10 mandamentos da comunicação do casal feliz, como farei agora no dia 8, no nosso encontro de casais, que é aberto a todos, não é apenas para evangélicos, é para todo casal, mesmo casais que não vão em igreja nenhuma. Namorados, noivos e casados. Porque os casais, na maioria, só trabalham. Trabalham duro danado para manter o pão sobre a mesa da sua família. Pouco ou quase nada fazem a dois para o relacionamento melhorar ou para melhorar o seu relacionamento. Você sabe que o bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do excelente. Para minha surpresa, quando eu terminei de ministrar, a igreja estava realmente lotada. Homens e mulheres foram à frente ao microfone, chorando de alegria, agradecendo a Deus, dizendo algo mais ou menos assim: agora nós entendemos como fazer a vontade de Deus no casamento e sermos um casal feliz. Se me lembro bem, ali estavam presentes médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, contadores, funcionários públicos do alto escalão e pessoas bem esclarecidas. Aqueles casais entenderam que, por ser sagrado o matrimônio, todo aprendizado é importante. Segundo Pedro 2, 3, 18, Pedro diz: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora sim, agora como no dia da eternidade. Amém. Nunca me esquecerei desse dia. E no dia 8 de junho eu vou ministrar novamente para os casais que vierem aqui o mesmo tema. Então esse é o maior, encerrando, esse é o maior desafio da sua vida. É você continuar servindo a Jesus com a vida em obediência e em santidade todo dia. Mesmo quando você faz oração e não tem respostas, você continua a orar e parece que não tem ninguém do outro lado, só silêncio. Até o texto da palavra de Deus parece que não quer falar nada na sua mente e no seu coração. Mas você obedece a Deus. E aí só vem bomba sobre você. Notícias ruins, gente te prejudicando. Você não vê nada, não sente nada. Você não experimenta nada. E tudo está dando errado. Mas você continua no discipulado, na palavra, na ceia, no culto, nas orações, no casamento. Este é o seu grande desafio de fé. Continuar sendo um discípulo de Jesus. Continuar sendo uma discípula de Jesus. Vivendo em obediência a Cristo e em santidade todo dia.
como se Jesus fosse arrebatar a igreja amanhã de madrugada, ou talvez nesta madrugada. E mesmo assim, você continua confiando no Senhor e não se entrega ao desânimo, nem à apostasia ou às heresias. Que tipo de fé é a sua? A tua fé é viva e te salva? Ou a tua fé está morta? A tua fé é como um grão de mostarda? Com as 7 características que ministrei neste vídeo? Ou a tua fé é como a semente da margarida, que é muito delicada e não consegue germinar em qualquer tipo de solo? Espero que você tenha gostado. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Peço que compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, especialmente porque o tema é muito importante, traz uma iluminação sobre a fé e vai ajudar especialmente aqueles que estão passando por momentos que precisam renovar a sua fé. E Deus vai te abençoar muito porque você estará ajudando outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado. Muito obrigado.